Fizemos já algumas considerações sobre a prova de Química, as 16 questões de hoje, de Química, da segunda fase UPE. E agora nós vamos passar um pente fino, ver uma ou outra questão que tenha trazido dúvida e provocado questionamento. Aqui nossa amiga Juliana, alguma questão que você parou assim e disse, puxa, essa está um pouquinho mais complicada? Seria a terceira questão. A questão número 3, ela Isso. tratava de quê, Juliana? Tratava do colágeno, da produção de colágeno na pele. Mas, assim, o texto, quando você começa a interpretação, você chega a uma linha de raciocínio, mas no final do texto, ele induz a outro pensamento. Aí, no caso, a UPE deu como gabarito letra D, né? Mas eu queria saber por que não pode ser letra C. Professor, vamos consultar os nossos universitários aqui, os nossos professores universitários. É verdade. Professor Vieira, e aí? E às vezes o universitário também tem dificuldade. É bom dizer. É isso mesmo. Você está certíssimo, Juliana. Olha só, o texto, ele causa um desvio. Primeiro vamos começar dizendo que a alternativa está correta, né? Era uma questão muito bem elaborada do ponto de vista técnico, que falava do colágeno, colocava uma estrutura que provavelmente potencializava a formação de substâncias que favorecem a produção do colágeno, e a letra dele dizia que provocava o aumento na concentração de uma proteína pela ação de um derivado de um pentapeptídeo. De fato, a gente inclusive encontra a estrutura do pentapeptídeo na estrutura. Mas a letra C, de acordo com o texto, diz o estímulo da biossíntese do colágeno por uma proteína contida no creme. De fato, o aluno pode com certeza ter ficado em dúvida, e nós vamos inclusive solicitar que a UPE olhe com carinho a alternativa C, que pelo texto também pode ser considerada verdadeira. Então, neste caso, nós estamos propondo, a equipe de Química do CBV está propondo que a questão tenha duas respostas. Duas alternativas, exatamente. O gabarito oficial foi a letra D. D de dado. D de dado. E nós estamos propondo, C de não é coração. que esta não seja a resposta, Isso, é a resposta, mas há uma outra. É. Qual é a outra alternativa, Vieira? Alternativa C. C. Então, ficariam C e D pela Isso. abertura que Isso. o texto Textual. presente na questão provoca. Isso. É isso? É isso. Nós vamos encaminhar a comissão, não é, permanente de vestibular da UPE, e com certeza eles vão considerar essa observação que estamos fazendo aqui. Rinaldo, alguma questão que nessa mesma linha também trouxe alguma dúvida? A questão número 9, Zé Ricardo. 9. 9. Tratava de quê, Rinaldo? Era uma questão de eletroquímica que falava da formação de uma pilha quando uma pessoa com um dente obturado com amálgama de prata mordia uma folha de alumínio. Sim, sim. E aí eu queria que o professor Vieira comentasse o item 2, que falava que a saliva era uma solução ácida, porque na biologia a gente estuda que o pH da boca é aproximadamente 7, por causa do trabalho da ptialina, que é uma enzima que prefere o meio neutro. E a UPE deu essa alternativa como verdadeira. E aí, professor? É verdade. Outro grave Biologia problema. e química aí. Isso. Se Não há unem. conflitos, Zé. O problema é que a química ela trabalha com os detalhes técnicos do ponto de vista da ação da temperatura, do pH, e são funções importantíssimas. Ele não cita a temperatura. Então, partindo do princípio que a temperatura é um fator determinante no cálculo da constante de equilíbrio e, consequentemente, alterando o pH, isso, sem dúvida nenhuma, gerou problema para o aluno. É verdade que a ptialina vai atuar num pH quase neutro, pH de ação bom dela, como disse Rinaldo, é verdade. E por conta disso, vários alunos devem ter eliminado, não é, essa alternativa. Mas veja, do ponto de vista da química, nós podemos dizer que a saliva pode ser ligeiramente ácida. Inclusive, ela tem ação entre ligeiramente básica e ligeiramente ácida. Foi conflitante. A alternativa não está errada, não. A formação da pilha, ela vai se dar exatamente aí por conta da solução ácida, né, em função da ptialina. Se poderia chegar por eliminação a resposta? Zé, não. Não. Na hora em que o aluno fez a leitura e pensou na biologia, ele marcou isso como alternativa falsa. Então pode ter trazido uma incidência de erro, né, de resposta ao gabarito oficial grande, não é Sem isso? dúvida nenhuma, né? Eu acho que dos nossos 2, 3 alunos aqui, pelo menos 2 devem ter cometido esse erro, né? Os 3 então. Os 3, para você ver, 3 bons alunos foram induzidos aí por uma
uma zona de fronteiras, né, a achar o erro da questão, a perder uma questão que eles sabiam fazer, uma questão de eletroquímica muito boa. Mas a questão tem resposta? Tem resposta. Perfeito, perfeito. E Patrícia, alguma outra questão, Patrícia, que tenha trazido dúvida? A questão 12, 12. que fala sobre o saudite do cloreto, que eu tive uma dificuldade na interpretação da questão. Queria que Bethânia comentasse. E aí, Bethânia, realmente trouxe essa dificuldade na compreensão do quesito? Trouxe a dificuldade porque, assim, analisando as 16 questões, né, essa foi uma de cálculo e realmente uma questão onde você tinha que armar um sistema de equações, tá certo? Então, o quesito de estequiometria um pouco complicado, tá certo? Não vou dizer, isso aqui não foi uma questão fácil da prova, não, foi uma questão difícil. Tá certo? Tinha que montar um sistema usando cloreto de sódio e cloreto de potássio. Essa questão ela já caiu uma muito parecida na prova ou foi FUVEST ou Unifesp, que foi com saudite, também ele pedindo a percentagem de cloreto de sódio no sal. Né? Mas é uma questão com contas, né, com números decimais, tá certo? Então, a questão onde a própria matemática já, por si só, já torna a questão um pouco complicada. E uma questão onde envolve sistemas com números decimais. Tá? Agora foi uma questão bem feita. Perfeito, perfeito. Tá? Bem feita. E Zé, falando dessa nona questão que Rinaldo falou, que o professor Vieira comentou, tá? Então veja, esses 3 alunos, nossos alunos excelentes, né, eles erraram porque foram para biologia. Mas nós recebemos também, eu recebi no meu celular várias mensagens, né, onde o pessoal questionando, porque muita gente boa fez o quesito por biologia. Perfeito, perfeito. Entendeu? Mas essa questão, a 12, ela tem resposta normal? Não, a 12 está perfeita. Está perfeita. Está perfeita. A dificuldade mesmo foi a armação do sistema, porque tinha que usar número de mols e massa, números decimais, mas a questão não tem erro. É letra A, 28%. Vai dar aproximadamente 28%. Perfeito. Pois não. Cita a questão 10, que fala sobre Nós o vamos comentar sangue a do questão diabo. 10. Ótimo que vocês tenham puxado outras questões. Nós vamos para um outro bloco, não é? E voltamos com mais questões, mais detalhes da prova de Química de hoje. Até já.